Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente. Nossa convidada hoje é a professora da Universidade Federal de Alagoas, Luciana Santana, portanto, cientista política, que vai aqui nos fazer uma análise do cenário político e econômico que nós vivemos no país, claro, com desdobramentos para as eleições de 2018. Bem, obrigada antecipadamente, professora Luciana Santana, por estar aqui novamente conosco, dando essa contribuição científica à análise dos fatos políticos, não é, que movimentam o país. E, claro, Alagoas não fica distante disso, nem todos os estados da federação, com as consequências dessa crise. Eu pergunto, quem ganha e quem perde com uma crise política, com viés econômicos, como essa que estamos vivendo no país? Acho que a gente não tem vencedores, né? Nesse contexto político, a gente está bem desfavorável, né? A gente tem um cenário crítico que se instaurou aí desde 2013, com alguns altos e baixos, e que, em algumas medidas, acabam, né, terem agravamentos muito fortes, como a gente está tendo recentemente, né, desde meados de maio, com poucas perspectivas de mudança do cenário político. E isso, de alguma forma, tem interferido, né, nas perspectivas econômicas, né, tem provocado instabilidades, né, tanto no mercado internacional, os índices de confiança em relação ao Brasil, né? E isso a gente não tem hoje uma perspectiva de melhora, né? Então, o que a gente tem a médio prazo, né, é acontecer, né, o que pode acontecer aí em 2018. A perspectiva da crise sobre vários aspectos. Por exemplo, na questão da governabilidade. Pensava-se que com o impeachment da presidente Dilma, a situação no país ia normalizar, e o que a gente viu de lá para cá é um turbilhão. Cada semana o país se surpreende com o nível de acusações, de delações contra já ministros do governo, agora também o presidente Temer, entre outros. Quer dizer, o Congresso e o Planalto mergulhados numa crise institucional causada por atos de corrupção. Como isso pode interferir, digamos assim, na análise do eleitor, mais elementar eleitor, para as eleições de 2018? Vai fazer diferença refletir sobre esses casos? É extremamente necessário que o eleitor ele não pense momentaneamente, né, só aquele cenário eleitoral que está posto ali. Né? Um problema que eu vejo no eleitor é que ele esquece de pensar retrospectivamente, e isso é necessário para a gente ter uma avaliação do voto, né, de uma forma muito mais substantiva e concreta. Né? O que eu desejo, né, em termos de alternativa, né, para o país ou para os estados, enfim, né? Vamos pensar cenários políticos que a gente vai ter em 2018 para avaliar, né? E essa falta de pensar retrospectivamente tem causado o que aconteceu recentemente. Né? A gente tem uma avaliação muito pontual apenas daquilo que está colocando enquanto proposta e não vê efetivamente quais são as condições que estão sendo colocadas, se há possibilidade real, né, de que essas propostas sejam concretizadas. Né? E se as pessoas que estão à frente, né, como candidatos, se eles têm realmente condições de levar adiante, né, essas propostas que vão ser apresentadas. Interessante, ao observar, né, o comportamento, por exemplo, dos partidos tradicionais, os partidos que têm força política para definir candidaturas no plano mais, no plano das majoritárias no país, são sempre os mesmos, há décadas, não é? PT, PSDB, PMDB. Agora, o que a gente observa por exemplo, a mais recente notícia é da decisão do PSDB de não debandar da base do governo. Ora, o PSDB anunciando que poderia sair da base aliada,
Isso é de causar uma certa perplexidade, porque só um partido que não estivesse envolvido em denúncias poderiam capitalizar algo com uma decisão como essa. O fato de a bancada ter decidido permanecer, isso significa que vai se agarrar ao governo até onde ele realmente sobreviver. Seria por aí? Assim, desde 94, das eleições de 94, o PSDB polarizou todas as disputas, né, presidenciais no Brasil. Teve êxito em 94, teve êxito em 98 e, a partir daí, ele teve 4 derrotas consecutivas. Né? A oportunidade que o PSDB teve de voltar a ser governo foi de forma indireta. Né? Então, a gente tem um programa perdedor, né? Um partido perdedor que se anexa a um partido que era majoritário dentro da coalizão de governo da presidente Dilma, né? E consegue, de alguma maneira, um espaço, voltar à esfera federal. Até porque a política econômica que está aí em vigor, com as determinações para a reforma trabalhista e da Previdência, é parte de um projeto do PSDB, não é? Exatamente. No plano econômico, a gente até pode perceber que, desde o Fernando Henrique, a gente não tem tantas alterações. A gente pode perceber certas características próprias das gestões tucanas e algumas, né, distinções das gestões petistas, mas existe uma linearidade. O que acontece é, com a chegada do PMDB ao poder e tendo como um ator central um presidente com baixa popularidade, né, apesar de ter uma base mais ampliada e mais consistente no âmbito do Congresso, né, seria a alternativa, né, de se fazer reformas impopulares e que tivessem um impacto social amplo, né? Se é positivo ou não, a gente conversa depois, mas que é significante. E mudanças significantes não podem ser tomadas da noite para o dia, não podem ser feitas da noite para o dia. Como as reformas que estão em implementação no Congresso. As reformas, né? A reforma trabalhista, a reforma da Previdência, outras reformas que são necessárias e que se aventou-se momento antes dessa crise, dessa nova crise se estourar, né? A própria reforma tributária, né? O presidente Temer mencionou que poderia também trabalhar, né, nessa frente. Isso antes das delações. Antes de estourar esse último escândalo aqui a partir de maio. Né? Mas são mudanças, eu poderia dizer que existe uma necessidade de fazer algumas reformas? Eu acho que sim. Né? O problema é, será que são essas as reformas que são as necessárias? O que é necessário antes dessas reformas? Né? É preciso que os gastos públicos, né, eles sejam amplamente transparentes e conhecidos pela sociedade, para de que alguma maneira ela possa também, né, poder discutir e poder também propor alternativas, por que não? Até porque a dívida interna do país, ela aumenta a cada ano e a gente sabe que está aí na máquina, o maior contingente dessa dívida, não é? Exatamente. Né? A gente tem realmente um aumento do Estado brasileiro, né? Não só no âmbito federal, mas também nos estados, alto, né? Nos últimos anos. Né? O que a gente tem que pensar é ver onde está onerando mais dentro desse Estado. Né? Por que existe um desequilíbrio tão grande entre os gastos do Poder Judiciário, os gastos do Poder Legislativo e os gastos do Poder Judiciário? Né? Eu acredito que se a gente começar a reduzir essa diferença, a disparidade, a gente já teria ganhos aí para a gente poder ter uma mobilidade maior dos recursos, né, dentro do Estado. Professora, quando um governo diz que precisa, positivo, é imperativo se fazer reformas como estão sendo feitas no país para garantir a retomada do crescimento. Isso é uma expressão, é uma frase que se ouve de economistas, de analistas econômicos e, sobretudo, da base aliada do governo no Congresso.
como submeter a uma economia de papéis, não é? Como submeter o Banco Central, não fazer, por exemplo, ter autonomia e não fazer isso, que é baixar a taxa de juros, para viabilizar, inclusive, o pagamento da dívida interna do governo. Então, são modelos econômicos que são adotados, né, pelos diferentes aí, governos, né, e depende muito, né? Se a gente pega hoje, né, o ministro Henrique Meirelles, esse é o perfil dele, é um perfil mesmo de mão dura, mão de ferro, né? Na gestão tucana ele não esteve à frente do Ministério da Fazenda, mas ele esteve no Banco Central, então ele tinha uma margem menor de ação, mas né? Dentro do Ministério da Fazenda. Perdão, mas o que dá a ideia é de que a política econômica está a serviço da especulação financeira no país. Né? Isso não é novo também no Brasil, também, né? Exatamente, eu acho que o mercado influencia muito as decisões, né, do governo e não o contrário, né? Exatamente. O que seria esperado, né? Então, isso depende desses modelos que são adotados. Então, dificilmente hoje, se a gente pensa em outra direção, a gente teria que mudar a política econômica e a equipe econômica de governo. No cenário atual, né, em que o governo não quer mexer efetivamente, né, onde existe essa oneração de gasto público, né, ele não quer mexer porque realmente é um vespeiro, mexer com o judiciário, mexer com o legislativo. Até algumas categorias que se mobilizaram, que foram até o Congresso, exatamente, ao Palácio do Planalto, já foi revisto na reforma da Previdência, né? Sim, né? O estado atual da reforma que está lá no Congresso ela já foi bastante alterada. Né? E mesmo com todas essas alterações que foram propostas, a chance hoje dela passar, ainda é baixa. Então, aquele governo que, após o processo do impeachment, tinha conseguido fazer, desde a redemocratização, a maior coalizão do ponto de vista formal, ou seja, com o número de partidos que estavam votando numa direção bem coordenada, né? Hoje não existe essa coordenação. O próprio PSDB, que né, durante essa noite decidiu se manter no governo do Michel Temer, ela hoje não está coesa, né? Existem vários críticos dentro do próprio partido, né, que já estão falando em desfiliação do partido, né, já estão pensando em outras alternativas aí para 2018, porque quer queira ou quer não, Gorete, esse cálculo que está sendo feito pelo PSDB hoje, ele é muito, eu diria muito, não vou dizer que é errado, não. É uma aposta muito alta que está sendo feito. Está superestimando. Está superestimando que até a próxima campanha eleitoral de 2018, a gente vai ter uma mudança significativa no aspecto econômico, porque o que tira voto hoje no Brasil, infelizmente, mais do que a corrupção, é a inflação. É se o bolso do trabalhador está sendo, né, tá pesando ou não, né, se está faltando ou não ali, né, para sua sobrevivência. Então, que é uma aposta alta, porque as perspectivas dos próprios economistas não é de melhora da economia brasileira, né, tão cedo, né? Então, pode ser que o PSDB tenha chance, porque vai ter apoio da máquina, né, da máquina federal, né? Mas com novos nomes, né? Porque o nome que saiu das urnas em 2014 está fora de totalmente carta fora do baralho. Carta fora do baralho, né? Mas mesmo assim, né? Quem são as outras opções que a gente tem, né? O Alckmin, ele já foi testado, né? Já foi testado, né? Falam do nome do Dória, né? Mas também a gente tem que ver que situação que vai estar a Prefeitura de São Paulo naquele momento. Quer queira ou quer não, já tem um ranço bem explícito já. Sim, e é muito difícil você confiar também em políticos que largam o mandato no meio. Com José Serra foi isso. Né? Em vários mandatos dele, ele saiu no meio do mandato para pleitear um outro cargo. Né? Então, isso também não é visto com bons olhos.
né? Então, o PSDB hoje, ele vive hoje uma crise interna, assim como o PT também vive uma crise interna, né? Precisa rediscutir suas diretrizes, né? Tomando uma decisão como essa de se manter no governo Temer, né? Para muitos é um suicídio eleitoral, né? Eu tendo a concordar em partes, né, com isso, até acho que ele teria agora uma chance real de sair por cima e mostrar que ele tem um outro posicionamento político. E isolar o fato de Aécio Neves, né? Exatamente. Seria uma forma de sobreviver a todos os escândalos que estão envolvendo também o partido a partir da Lava Jato. É interessante você tocar nesse assunto, porque uma das grandes críticas do PSDB ao Partido dos Trabalhadores foi exatamente por que não expulsou nomes ligados ao do partido envolvidos em escândalos de corrupção. Isso a gente pode ver em vários momentos citado. Exatamente. Né? Hoje o nome, né, do presidente afastado do PSDB, Aécio Neves, está num grande escândalo, né, publicizado, né, e o partido se mantém com ele, dentro, né, como filiado, como se fosse o Calvário como junto. Presidente afastado, né, ele continua ali. Segundo dados, o próprio gabinete institucional dele continua funcionando, então se mantém hoje dentro dos seus gozos. Né? Exatamente. Só está ausente, que é uma anomalia do ponto de vista político e institucional, também pelo que outros parlamentares já foram acusados e levados às últimas instâncias pelos mesmos motivos, né? Nós vamos chamar agora a professora Luciana Santana, nosso primeiro intervalo, e o Frente a Frente volta em menos de 1 minuto. Até já. De volta com o Frente a Frente, que hoje discute a conjuntura política nacional, com reflexos para os estados, por conta da crise econômica que se estabelece pela crise política, conversando com a professora da Universidade Federal de Alagoas, Luciana Santana, né, cientista política, que faz essa análise aqui conosco. Professora, nós falamos sobre 2 partidos no bloco anterior, né, dentro dessa perspectiva para 2018, e aí eu coloco mais um ingrediente de um partido grande, que é o PMDB, que está no poder, está, mas de uma forma meio estando e ao mesmo tempo ameaçado de não estar, né? E o PSDB se agarrando a esse barco que está quase à deriva. Mas o resultado, né, da análise do TSE sobre a chapa Dilma-Temer não surpreendeu a quem trabalha na questão da análise da política brasileira. Até que parece que aquele cenário estava pré-determinado, né? O ministro Gilmar Mendes ser o voto de Minerva, que daria a permanência do presidente Temer. Como a senhora vê essa decisão do TSE, que contrariou todas as decisões anteriores em casos semelhantes? O TSE, ele teve um papel bastante, eu diria, também, apesar de todas as justificativas do Gilmar Mendes, que a perspectiva do tribunal era fazer um julgamento que não causasse a instabilidade política, né? Eu acho que, pelo contrário, ele causou mais desestabilidade política, mais incerteza política, né, do que se o resultado fosse o contrário, né? Até porque esse processo ele vem se arrastando há mais de 2 anos e meio. Tempo suficiente, né? Já se falava em pedir vistas, que seria um absurdo. Então, como não puderam pedir vistas, né, empurraram uma votação que beneficiasse. Exatamente, né? Um processo que se iniciou aí, né, por causa do PSDB, que questionou os resultados eleitorais das eleições de 2014, né, criminalizando o uso aí de recursos de Caixa 2, que viabilizasse a campanha. Só que o que a gente tem também nesse mesmo cenário posto é que o partido perdedor
ele também fez uso dos mesmos recursos. Isso ficou bastante claro, né, nos votos dos ministros, né, e também no relatório que foi apresentado, né. Então, o TSE, que era, eu diria que era, assim, a instituição com mais credibilidade, né, dentro do judiciário, hoje, né, essa credibilidade foi abalada porque é uma decisão que quer queira ou quer não, peraí, como que é? Eu comprovo que existe o crime de Caixa 2, a utilização de recursos, né, impróprios, né, não contabilizados numa campanha. Abuso de poder econômico também. Um abuso de poder também, mas eu não vou punir para não causar, né? Indiferente, instabilidade. O que foi questionado por outros ministros, a questão atual, a inserção do nome do presidente, não é? E da ex-presidente Dilma em escândalos. E o sim, quer queira ou quer não, claro, era uma chapa que estava sendo julgada do ponto de vista formal, era, né? Mas quem é que tinha hoje a perder nesse julgamento? Era o presidente, é o atual presidente. Porque quer queira ou quer não, né, a ex-presidente Dilma, ela já foi condenada, já foi pelo menos julgada, né? Pelo Congresso. Exatamente, no ano passado, perdeu o mandato. Então, o que ela tinha a perder? Quem tinha que perder mais era realmente o presidente. E nessa disputa de poder político dentro do judiciário, né? Porque quer queira ou quer não, o judiciário brasileiro ele tem sido muito mais um agente politizado, um agente político do que um agente técnico e jurídico. Que é feita pelos presidentes. Né? Exatamente, mas mesmo com essas indicações, o esperado é que eles agissem ali de forma técnica, né, e apegado à Constituição. Republicana. Exatamente, forma republicana, né, mas isso coloca em xeque e dúvida sobre essa atuação. Quando o ministro Gilmar Mendes argumentou sobre a questão da constitucionalidade de se manter institucionalmente o país em funcionamento, eu pergunto, mas a questão da institucionalidade e da normalidade política já tinha sido quebrada há muito tempo, já foi quebrada há muito tempo. O que se teria agora era de fazer justiça à questão da interpretação correta dos autos. Exatamente, né? Do ponto de vista de estabilização institucional, a gente tem uma estabilidade institucional. Todas as instituições estão funcionando perfeitamente, com impeachment, sem impeachment, com pedidos de novos impeachments, né? Com o Ministério Público fazendo suas denúncias, com o STF fazendo os seus julgamentos, enfim. Polícia Federal. Com a Operação Lava Jato, praticamente toda semana. As instituições estão funcionando. Né? O que a gente tem que pensar do ponto de vista substantivo? Como elas estão operando, né? De que forma que elas estão operando, se elas estão efetivamente atuando de forma republicana e tendo em vista que essas instituições, elas trabalham para a sociedade. E não para o poder. E não para os donos do poder, para citar Raimundo Faoro, né? Para esses agentes que estão nesses cargos aí, né, à frente da direção de toda a administração pública aí, no âmbito dos 3 poderes dos órgãos de controle. Né? Então, isso é questionável, porque quer queira ou quer não, algumas ações, algumas decisões que vêm sendo tomadas, e aí especialmente no âmbito do judiciário, tem colocado em xeque a credibilidade desses agentes políticos que estão no âmbito dessas instituições e quer queira ou quer não, essas decisões têm atuado no sentido de desestabilizar politicamente a nossa democracia. Quando se observa o assessor, o homem de confiança do presidente carregando uma mala, o homem da mala, né, que os jornais na televisão mostram quase que diariamente aquela cena, ele correndo com a mala para guardar e tal, com 500 mil reais, a gente fica analisando o porquê de a população não conseguir ir às ruas da forma que foi para pedir o impeachment da presidente Dilma em acusações que até agora
pedaladas fiscais, pedalada que o governo está fazendo também, que todos os governos já fizeram. Não sou defensora de nenhum partido, que fica aqui claro. Isso é uma questão apenas de mensurar o termômetro da população, da indiferença da população ao que está acontecendo no país, que a gente não vê manifestações na Paulista, não vê manifestações no volume que a gente já viu em 2013, por exemplo, né? Eu acho que vários grupos sociais que se organizaram aí, né, especialmente a partir das eleições de 2014, né, porque é diferente. O que aconteceu em 2013 tem um perfil diferente do que aconteceu pós 2014. Então, essas manifestações de questionamento das gestões petistas, especialmente do governo Dilma, né, criticando né, essas denúncias de corrupção ou de improbidade administrativas, enfim, né, eles se organizaram com uma coesão bastante expressiva, inclusive contando com o apoio dos partidos que estão hoje dentro do governo. E que estão acusados também. Não, pois naquele momento eles tinham esse apoio, né? Então não se tinha vazamento de conversa, não se tinha imagem, não se tinha delação premiada no nível, né, que nós vemos agora, não é? Como quer queira ou quer não, eles tinham algum tipo, não vou dizer que eram eles que organizavam, né? Porque também existem um certo lema de um apartidarismo desses movimentos que eu sou bastante reticente a isso, né? Mas o que se coloca, né? Aqueles partidos que apoiaram de alguma maneira esses movimentos, né? Essas manifestações, eles estão hoje aqueles que estão postos na parede. Então, isso causou uma letargia, né, social tão expressiva que eu acho que é difícil para os cientistas políticos tentarem dizer é isso que está acontecendo. Não se tem nem panelaço quando o Temer vai à TV para dizer algo que a gente sabe que, né, está no sentido oposto da realidade. Eu acho que nós, cientistas políticos, vamos ter bastante dificuldade de explicar isso daqui para frente, porque, né, como que você tem, né, dois pesos, né, e uma medida? Como é que isso pode acontecer, né? Vamos ser coerentes. Se existe corrupção, vale as ações, as manifestações e reivindicações para todos. Todos, indistintamente. Exatamente. PT, PSDB, exatamente. PMDB, todos os partidos. E também um cuidado que a gente também precisa ter, eu acho que apesar da gente falar muito em partidos, a gente também tem que pensar que os partidos eles são maiores do que apenas essas figuras que estão sendo, né, que estão ligadas, vinculadas aí à corrupção. Utilizaram o partido para exatamente, porque a gente tem que pensar como que é a participação dos filiados dentro desses partidos políticos. Eles têm espaço efetivamente, né, na tomada de decisão? Né? Eu acredito que a democratização interna desses partidos é muito baixa. Isso é tão verdade que a gente vê que a gente não tem o surgimento de novos nomes, são sempre as mesmas. A renovação dos quadros. A renovação dos quadros, né? Os partidos políticos no Brasil, eles têm pouca interlocução com a sociedade e o esperado era o quê? Que esses partidos políticos fossem um intermediário da sociedade com as instituições políticas. Pela representatividade que eles têm. Exatamente, né? Mas não é isso que acontece. Então, hoje, tanto dentro do PT, dentro do PSDB, existem movimentos, sim, que são críticos a essas atitudes, né? O problema é que elas não têm força para poder fazer diferença nas decisões internas dos partidos. Então, os partidos políticos, não só os grandes partidos, né, mas os partidos em geral no Brasil precisam rever suas posturas. Pois bem, sobre essa questão da pulverização, né, dessas ideias e também avaliando a participação dos pequenos partidos nesse processo eleitoral, a gente vai falar no próximo bloco. O Frente a Frente volta já já. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a professora Luciana Santana,
ela que é cientista política, professora da Universidade Federal de Alagoas, está aqui fazendo uma análise do cenário político no Brasil, pós delações, crise econômica, enfim. Professora, o que dizer dos partidos pequenos, sejam os já existentes, tradicionalmente, que não conseguem sair daquela condição que muitos atribuem de forma até pejorativa de partidos nanicos, não é? E também os novos partidos que surgem a partir de dissidências de grandes partidos. Diferentemente de outras democracias, como os próprios Estados Unidos, né, onde você tem também partidos ali nanicos, né? No caso do Brasil, mesmo você sendo um partido nanico, existe uma possibilidade real de que você venha se tornar governo, né? Não com candidato, né, despontando aí à frente dos cargos majoritários, mas na composição de governo, né? Então, dentro de uma aliança de governo, é possível você ter, né, usufruir de alguns benefícios institucionais, né, que quer queira ou quer não tem um retorno eleitoral aí que retroalimenta, né, a manutenção de poder, né, das principais lideranças desses partidos. Então, eles têm um papel de, eu diria que para eles é muito importante saudável manter essa relação, porque quer ou quer não, eles vão conseguir ser governo e vão atender expectativas mais específicas aí de realmente lideranças que dominam essas pequenas legendas. Então, as perspectivas para 2018 desses partidos continuam as mesmas, né? Nesse cenário? Sim, em termos de composição de governo, sim. A gente pode ver. É muito difícil a gente pensar qual que vai ser o cenário que a gente vai ter de disputa eleitoral para 2018. Né? Se até as eleições de 2014 o PT polarizou com o PSDB nas disputas né, para a presidência da República, nas eleições de 2018 nós não temos um cenário definido. Eu acredito que nós vamos votar aquele cenário ali, né, de 1989, onde a gente tem uma alta fragmentação, né, na competição eleitoral. Então, a gente vai ter muito mais candidatos aí nessas eleições, né, e a gente não tem hoje ainda como vislumbrar, né, quais partidos vão polarizar essas disputas. Então, é muito incerto. Hoje, ainda é bastante incerto. A questão do financiamento de campanha vai fazer diferença também em 2018, já com essas denúncias? Há já estudos, né, que mostram que o Congresso vai mudar a sua cara em 2018, porque muitos deputados federais não terão a condição de financiar sua campanha e farão, sim, uma composição para a eleição no próprio Estado para as assembleias legislativas. O que vai acontecer a partir de 2018 é porque você vai ter um foco maior, uma visibilidade maior dessas campanhas, né? Então, uma alternativa é realmente que ou o candidato ele realmente volte aquilo que acontecia antes, de tentar conquistar o eleitor de outras maneiras, que não menos espetaculosas ou que menos, né, onerosas, digamos assim. Exatamente, menos onerosa, né, e tentar de alguma maneira conquistar esse eleitor. O que eu acredito que para as eleições de 2018 é que a gente possa ter, no âmbito dos legislativos, tanto nas assembleias legislativas quanto no governo federal, na Câmara dos Deputados e no Senado, uma renovação maior do que a gente teve aí nos últimos anos. Né? Uma composição diferenciada, né? Uma renovação maior, porque a média de renovação das câmaras legislativas, né, no Brasil e assembleias... 30%, né? Não, a taxa de renovação, ela gira em torno de 40%. 40%? É porque, assim, um deputado federal, às vezes, deixa o cargo, tenta o Senado, né? Alguns deputados estadual tentam ser deputado estadual. Então, existe... Além dos que são derrotados mesmo, a gente tem essa mudança que a gente fala que são as ambições políticas, né? E o que dizer da cláusula de barreira que está contida numa PEC, né, em tramitação no Congresso? Quais são as perspectivas, na sua avaliação,
de essa cláusula passar? E o que ela diz de fato para esse cenário? Então, eu acredito que hoje, na atual situação, é muito incerto qualquer medida mais dura que vá prejudicar... Restringir, né? Exatamente, que vai restringir aí a participação de partidos aí, né, nos cargos proporcionais. Então, eu ainda sou bastante reticente. Agora, a gente já tem alguns efeitos da própria eleição de 2016, onde já, no caso da Câmara dos Vereadores, aquele vereador que não atingiu 10% do total do coeficiente eleitoral, ele não era eleito, né? Então, a gente já vai sentir algum impacto aí, porque a gente não vai ter aquele efeito Enéas, né? Que você tem uma quantidade expressiva de votos e leva 6, 7, 8 junto. E totalmente desconhecidos. E totalmente desconhecidos, né? Então, a gente vai reduzir isso, não vai amenizar, mas a perspectiva é que isso reduza. Além disso, outro impacto que eu acredito que a gente vai sentir nas eleições de 2018 é uma maior abstenção política. Quer queira ou quer não, apesar do desejo ser o contrário, que as pessoas se tornassem mais ativas, né, nesse processo eleitoral, né, fossem às urnas com mais convicção, eu acredito que a gente vai ter uma debandada maior, né, eleitores que vão se eximir de fazer uma escolha, né, até porque o fato de não votar, né, onera pouco, se a gente pensar bem, né, o cálculo do eleitor ele também vai nesse sentido. Então, os custos de tomar uma decisão e se arrepender amargamente, como aconteceu em 2014, né, independente do vitorioso ou do perdedor, né, para muitos eleitores vai ser melhor, eu prefiro me eximir. Será que a população brasileira, ao constatar, não é, que o candidato que perdeu a eleição em 2014, sob o discurso da ética, da moral, que não desarmou o palanque, que continuou, não é, numa ação sistemática de apontar e hoje está sendo investigado, e nessa proporção de delação contra ele, isso não causou um estrago imenso na credibilidade que a população possa ter da sua representação política? Existe uma frustração generalizada entre os eleitores, né? Tanto daqueles que já estavam inconformados aí porque houve o processo de impeachment, onde houve a aprovação, né, da cassação da Dilma, sendo que, né, ela tinha sido eleita em 2014, né? Sendo pela composição que se deu posteriormente, tanto para os eleitores que votaram na Dilma, quanto aqueles eleitores que também, né, não se sentiram contemplados por nenhuma das candidaturas. E hoje a gente junta a esse sentimento aqueles que estão frustrados, justamente porque a alternativa, né, a alternativa possível aí, né, para 2014 também não era nada satisfatório. Então, existe uma frustração generalizada entre os eleitores brasileiros, né? E isso eu acho que é bastante prejudicial para a democracia brasileira. É um baque atrás do outro nos últimos anos. Fragiliza a democracia. Você aumenta o descrédito, né? Você abre espaço para o sentimento daquele apolítico, sendo que o que a gente precisa, né, em termos de melhoria da qualidade da democracia brasileira, é mais ativismo, é mais participação política, são quadros que possam renovar os partidos políticos. Né? E arrematando esse entendimento, professora, qual seria a solução possível para a crise política à luz do conhecimento científico? Então, hoje, né, as alternativas que a gente tinha de fazer uma mudança ainda política no âmbito desse mandato, a gente teria com esse julgamento do processo no TSE. Que não morreu ainda essa possibilidade, porque tem ainda ação no Supremo, não é? Mas dificilmente... Na verdade, o MP ainda precisa apresentar a denúncia e não só isso, o Supremo precisa acatar essa denúncia. Né? E um processo, caso seja acatado, aí existe um afastamento do presidente para que
seja investigado. Mas aí, na vacância, a ocupação não Exatamente, seria nada... a gente tem que ver o que vem na sequência, né? Então, a gente cai no que aconteceu também com a Dilma. O que veio na sequência, né, do governo dela? Então, eu acho que a gente vai cair na mesma situação. As perspectivas hoje não são boas, né? Eu acredito, apesar desse cenário pessimista, eu sou otimista no sentido de acreditar que a gente tem aí as eleições de 2018 à frente e que vai ser um momento que a gente vai poder efetivamente mudar esse jogo e alterar substancialmente a nossa representação política. A questão educacional e o entendimento do eleitor se fala muito, não vem de voto porque tem muitos analfabetos no Brasil. De fato, faz diferença ou não? O eleitor, ele mesmo não tendo a condição de escrever, ele está vendo aí a postura do político que ele vai votar. Não é? Isso aí independe, são valores diferentes, não? Eu não gosto muito dessas defesas de que quem elege esse congresso aí é a população pobre, né? O cálculo do eleitor, na verdade, ele precisa ser considerado. Ele é o principal usuário das políticas públicas que são elaboradas e executadas pelo governo federal. É ele que pode dizer se está dando certo ou se não está dando certo. Ele é a ponta do sistema, Ele é a ponta do sistema. E quer queira ou quer não, as classes mais desprivilegiadas têm o maior número de usuários. Né? Então, dizer que essas pessoas votam irracionalmente, votam em troca de um prato de comida, de uma cesta básica, né? Existe, mas a gente não pode generalizar e achar que a política se restringe a isso e que não existe um cálculo racional por trás desse voto. Existe. Seria determinante, não é? Exatamente. E quer queira ou quer não, a gente tem que pensar qual que é a realidade da sociedade brasileira. Quais são as características estruturais da sociedade brasileira? A gente só poderia pedir o contrário se a gente pudesse alterar a situação dessas pessoas, né? E hoje no Brasil a gente ainda não tem essa condição, a gente ainda tem uma desigualdade ainda bastante acentuada. Pois é, estamos no minuto final da nossa entrevista, infelizmente passaremos aqui a tarde inteira conversando, se assim fosse possível. Algumas considerações, professora? Então, Gorete, apesar desse cenário altamente turbulento, né, como eu disse, né, é importante que a gente também canalize esforços pensando em 2018, né, e aproveitar esse momento onde existem aí, né, divergências e opiniões, né, no âmbito das instituições, dos atores principais no âmbito das instituições, que têm posicionamentos divergentes e que muitas vezes são bastante contraditórios do esperado pela população, é importante começar a acompanhar, né, esses representantes, né, para, na hora do voto, saber efetivamente quais foram as ações que foram tomadas, as propostas que foram discutidas, para que esse cenário possa ser alterado, né? Como eu disse, o usuário principal das políticas públicas no Brasil é o eleitor, e ele precisa ser contemplado em seus desejos e suas demandas. Desde as classes populares, não é? Exatamente. Pois bem, eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui, professora Luciana Santana, e até uma próxima oportunidade. Disponha. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.